Oi, gente! Tá começando mais um vídeo do canal Irmãs do Japão e eu sou a Lena. Yoroshiku né? E esse é o segundo vídeo que eu vou falar sobre o casamento e nele eu vou falar como é feito o casamento aqui no Japão, os preparativos. Então, se você se interessa pelo assunto, continue aqui. E a preparação de casamento no Japão, ela começa da seguinte forma. Depois que a gente decide o salão que a gente vai fazer a festa de casamento, é marcada uma reunião pra gente conversar com o gerente e é ele quem fala sobre o contrato. E, geralmente, pelo menos em todos os lugares que eu fui, a gente iria ter que dar uma entrada em dinheiro, né? E aí sim assinar o contrato. No meu caso, né, no salão que eu fiz a festa de casamento, o valor inicial era de 50 mil ienes. Então a gente tinha que dar isso de entrada. E aí o gerente conversou com a gente sobre o contrato, falando sobre as regras do local e algumas coisas que pode ser feito e que não pode ser feito de forma alguma, né? Então, assim, tem regras muito óbvias, tipo, você não pode levar droga, arma, né? Essas coisas assim, que aqui no Japão, como é tudo muito certinho, então eles vão conversar com você sobre isso. E, dependendo do local, né, que você escolha fazer a sua festa de casamento, tem algumas particularidades. Por exemplo, eu fui em salões que não aceitavam pets, a entrada de animais. E no salão que eu fiz o casamento, eu já podia levar cachorro, gato, pets em geral, só que eles não poderiam frequentar a área que estivesse sendo servido comida, né? É óbvio. Mas eles poderiam estar participando da cerimônia religiosa e também ficando no jardim, assim, em contato com as pessoas. Então muda muito de lugar para lugar. O valor inicial que a gente teve que dar na assinatura do contrato era um dinheiro que, se por um acaso houvesse qualquer tipo de cancelamento da festa, a gente perderia esse dinheiro. Então, eles deixam bem claro essa parte pra gente. E se por um acaso ocorrer tudo bem e você fizer a festa de casamento, esses 50 mil eles já iam ser abatidos no valor final. Então, tipo, você não paga a festa de casamento e mais os 50 mil. Os 50 mil ele já fica pra cobrir, né, uma parte do seu casamento, tá? Então, é isso. E outra regra que teve e a gente achou bem interessante é que no contrato estava escrito que a gente não poderia levar comida de fora. No Brasil, eu sei que as pessoas têm o costume de dar bem casado, né? Para as pessoas levarem. Então, isso foi uma coisa que eu fiz e conversei com o salão de festa, com minha cerimonialista, e eu deixei bem claro que não seria servido para as pessoas comerem o bem casado na hora da festa, né? E sim para eles levarem para casa. Então não seria consumido lá dentro. Mas de qualquer forma, o salão eles produziram um documento e eu tive que assinar, eu e o meu marido, para se responsabilizando por qualquer tipo de intoxicação alimentar. Então aqui no Japão é bem sério, né? Então qualquer coisinha assim, se for possível fazer, eles vão estar fazendo da forma mais correta possível. E eu recebi uma pergunta muito interessante que foi a seguinte: Lena, e se cancelar o casamento? O que acontece, né? Tipo, como é feito, por qualquer motivo. E aí eu vou explicar 2 motivos que eles conversaram com a gente que poderia ser feito se houvesse um cancelamento. Por exemplo,
Em caso de terremoto, que aqui no Japão tem bastante, desastres naturais, e o estabelecimento, o salão, sofresse algum tipo de dano e não pudesse ser realizado, ser feito a sua festa de casamento, então eles entrariam em contato e tentariam trocar de data. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tive convidados que vieram do Brasil para o meu casamento, então seria muito complicado, né? Dependendo da data, eu poder adiar o meu casamento. Então aí vai de acordo com o que você pode fazer, porque o meu salão ele só podia fazer isso, ele só podia adiar, mas não teria nenhum tipo de desconto, nada disso. O valor ia ser o mesmo, só que eles iriam adiar a data do seu casamento. Outro motivo de cancelamento seria se por um acaso acontecesse alguma coisa, sei lá, né? Deus livre e guarde, você vai fazer a festa de casamento com o seu noivo e aí vocês terminam o relacionamento e aí não querem mais fazer. Vocês só vão pagar, por exemplo, vocês tem uma porcentagem que você paga dependendo do tempo que você ainda tem até chegar a data de casamento. Não sei se eu tô sendo muito clara, mas é o seguinte. Por exemplo, você marca... A minha data de casamento foi em março. E aí, quando chegou em dezembro, a gente termina e não faz mais a festa de casamento. Então, tem uma quantidade de dias. A partir de tal dia, assim, chegando perto da data do casamento, é que você começa a pagar uma porcentagem do valor que iria ficar o seu casamento. Então, quanto mais próximo da data e chegar, maior é essa porcentagem. Acho que se fosse, tipo, uma semana antes, você teria que pagar o valor integral. Então, corre esse tipo de risco também. Em caso de falecimento, você pode trocar a data do casamento, mas tem todo um processo, assim, burocrático que você tem que provar que a pessoa que faleceu é próxima, é muito próxima, tipo, da família, ou algum membro da família, ou sei lá, o noivo ou a noiva, né? Então, assim, também tem esse tipo de regra em caso de falecimento. E em caso de doença, gente, quando você fica... Aqui no Japão tem um período que tem a época da influenza, então... Se o noivo ou a noiva tiver com influenza ou algum parente muito próximo, você pode alegar que você está com influenza, né? Com atestado médico, lógico. E aí pode ser adiado a data do seu casamento. E se por um acaso for um convidado, né? Você não pode adiar, mas você tem que pedir para essa pessoa não ir, né, de forma alguma, porque é responsabilidade do salão se os outros convidados pegarem algum tipo de doença, né? Então, tudo isso é deixado muito claro. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o contrato, é que eu não vou lembrar de tudo agora, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o contrato, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que daí no próximo vídeo eu faço volta, assim, e falo de novo alguma coisa mais detalhada, tá? Mas sobre o contrato é isso. Depois do dia do contrato, depois que a gente pagou a taxa inicial, a sua cerimonialista ela vai explicar como é feito o casamento no Japão. Na verdade, quando você marca a data do seu casamento, eles começam a fazer a preparação 6 meses antes da data. O que não aconteceu comigo. Por quê? Porque eu e o Victor, nós somos estrangeiros. E como era o primeiro casamento de brasileiros que eles estavam fazendo naquele salão, então a minha cerimonialista, ela começou a trabalhar com o nosso casamento 1 ano antes. Mas na verdade é feito dentro de 6 meses. E aí como é feito esse processo? A sua cerimonialista junto com você, ela vai marcando reuniões, e aí em cada reunião vocês vão escolhendo um detalhe da festa, decoração, bolo. Então, cada dia é um assunto diferente. É bem legal, mas é muito cansativo, porque você tem que tomar muitas decisões. Mas é sempre de comum acordo, a data, o horário, um horário que seja bom para
tanto pra você quanto pra sua cerimonialista, que também não trabalha todos os dias, né? Então, é sempre de comum acordo. E é isso. As primeiras reuniões é basicamente só pra conhecer os noivos. Então, ela vai examinar o seu perfil, o que você gosta. No meu caso, foi um pouco mais fácil e difícil, porque pra gente se comunicar era um pouco complicado, mas a gente conseguiu. Mas a questão fácil foi porque a gente queria um casamento temático, então era muito óbvio, né, o que ia acontecer. E aí, quando a gente começa a ir nas reuniões, a frequentar as reuniões, o meu salão de festa, ele deu este caderno aqui, que aqui é onde você vai anotar, tipo, tudo relacionado ao seu casamento. Então, o meu não tá todo preenchido, porque como eu não sei escrever Nihongo, então a gente quase não usou o caderno, mas se você souber, é lógico que você pode tá escrevendo. A única coisa que a gente escreveu, ó, aqui tem tipo um cronograma. Que você vai fazer, tipo, mais ou menos assim, nos 6 meses, o que a gente vai trabalhar. Então, é por aí que elas seguem a preparação do casamento. A única coisa que eu cheguei a escrever foi com a ajuda de uma amiga, lógico, né? Porque ela escreveu tudo em Nihongo, sobre eu e o Vitor. Aqui tem algumas perguntas, tipo, básicas, nome, data de nascimento, nacionalidade, isso é óbvio, né, gente? Mas tem, tipo assim, gostos, o que você gosta de fazer, um hobby, como vocês se conheceram, relacionamento do casal é uma coisa que eles perguntam bastante pra saber o perfil dos dois, o que os dois gostam, e aí eles tentam colocar na festa de casamento. Isso pra quem não tem um tema, não sabe como fazer nada disso, né? Então, como o meu foi, tipo, temático, então foi bem mais fácil. Daí, aqui na lateral vai estar escrito, tipo, o que você vai fazendo, né? Então, tem a ordem, assim, do bolo, de ver flores, BGM é a questão das músicas, né? Então, você vai seguindo isso daqui e aí meio que, tipo, você já sabe o que vai abordar na próxima reunião. Então, fica um pouco mais fácil pra você saber. Tipo, você não vai chegar lá e ela vai falar, hoje a gente vai falar de flores. Não, então você segue um cronograma e aí fica bem mais fácil. E ela também, tipo, ela foi mostrando fotos de outros casamentos que foram feitos lá e decoração, pra você ter uma ideia de como é feito. Bom, fora isso, aqui no Japão, na maioria dos salões de festas que eu fui, são realizados 2 festas por dia, né? Então, você tem a opção de escolher a parte da manhã ou a parte da tarde, que seria na parte da manhã, você casa na parte da manhã e tem a hora do almoço. E na parte da tarde, você casa na parte da tarde e tem a hora da janta. Só que é um pouco estranho porque tem salões de festa que eles comportam, tipo, 2 famílias ao mesmo tempo. Como assim 2 famílias? É que a noiva, ela tem que chegar lá um pouco antes pra se preparar, fazer cabelo, maquiagem, botar vestido, né? E tem todo o processo de decoração, né, pra ser feito. Então, assim, eles conseguem fazer isso, só que você acaba trombando com a pessoa que tá fazendo o casamento. Tipo, se você escolhe seu casamento na parte da tarde, você acaba trombando com a noiva do casamento da manhã. Isso acontece, tá? É normal aqui no Japão. Mas tem lugares que eles comportam, tipo, 2 famílias. Por exemplo, salas separadas para as noivas se arrumarem. E tem salão que não tem isso. Então fica um pouco complicado, né? Mas é basicamente isso. O meu casamento, ele foi diferente. Eu não tive, assim,
O gerente, ele reservou o dia inteiro pra mim, mas não é que eu poderia, tipo, chegar lá super de manhã cedo e ir embora super tarde, não. Ele só não marcou nenhum casamento pro mesmo dia do meu. Por quê? Eu expliquei pra ele que tinha uma parte da recepção que eu gostaria de decorar. E eu queria ter toda uma preparação, tudo. Expliquei pra ele, assim, pra não ficar corrido pra mim. E ele entendeu, foi super bonzinho, então ele não marcou nenhum outro casamento pro mesmo dia. Então eu fiquei, tipo, aquele dia o salão era inteiro pra mim, pra minha festa, né? Então isso foi bem legal, mas na verdade aqui no Japão são 2 festas de casamento por dia. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês aqui é que aqui no Japão, né, lógico, eu não optei por casar no tradicional japonês, né? Eles não, no caso do meu salão, eles não teriam nenhum salão apropriado pra isso, né? Mas eu poderia ter usado as vestimentas, né? O kimono, tudo bonitinho. Mas por uma questão assim de cultura mesmo, eu não quis. E outra coisa é que casamento no Japão não tem aquele lance tipo de azar do noivo ver a noiva preparada antes. Então aqui no Japão eles têm tipo uma sessão de fotos que é feito antes da data do casamento, só que é com o seu vestido de noiva, ou você pode escolher outro vestido, né? Mas assim, pra você usar essas fotos no dia do casamento, pra, tipo, deixar na recepção, as pessoas verem, ou escrever uma mensagem. Então, aqui no Japão, eles fazem dessa forma. Tem muitos casais que eles fazem a sessão de fotos antes do casamento, ou com vestido, ou com traje japonês, pra usar essas fotos no dia do casamento. Eu não optei por isso, porque pra gente, se eu fosse fazer algum tipo de sessão de fotos, eu não faria de kimono, mas eu faria com meu vestido, e eu não queria que o Victor me visse antes do casamento. Então, por esse motivo, a gente não fez. E também, no dia do casamento, o noivo e a noiva, eles se trocam no mesmo quarto. Então, isso também foi uma coisa que eu conversei com a minha cerimonialista, que não podia ser feito de forma alguma. E aí, eu vi o Victor se arrumando, só que na hora que eu fui me arrumar, eles tiraram o Victor pra ele fazer a sessão de fotos dele. Porque, na verdade, também a sessão de fotos do casal, assim, que vai pro álbum de casamento, é feito no dia do casamento, um pouquinho antes de tudo começar. Então, na verdade, não, né? Eu queria que ele me visse só vestida de noiva quando eu entrasse na capela, né, gente? Então, foi isso que aconteceu. Ela foi tentando encaixar essas coisas, assim, brasileiras, que a gente acredita, né? No que ela poderia fazer. E no final deu tudo certo. Ele não me viu vestida de noiva antes, ele só me viu na hora que eu entrei na capela. E a gente conseguiu fazer a nossa sessão de fotos. Então ela foi encaixando os horários, tudo bonitinho, para que tudo saísse perfeito. E só para encerrar o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente ganhou do salão de festas, né, lá deles, do carinho que eles tiveram por nós, que foi bem bacana e a gente chorou muito, né, porque... Bom, no vídeo passado eu tinha falado das plaquinhas que a gente ganha, que mostra que a gente casou lá e tem o nosso nome e tudo. E aí a gente deixa uma plaquinha lá no salão para que as outras pessoas possam ver que a gente casou lá. E uma outra eles molduram e mandam e dão pra gente de presente. Então, assim, ó, tem o nome do lugar, né? E aí o nosso nome e a data do casamento que foi feito, moldurado, bonitinho, e eu penduro na minha parede. Então esse é um presente bem legal que eu recebi deles. E fora isso eu ganhei outros mimos, tipo, eu ganhei buquê de flores, um enorme,
né, que o gerente me deu quando acabou a festa. Eu ganhei também uma caricatura da gente vestida de Bela e a Fera, né? Fora isso... eles... eles tiraram uma... Isso aqui, gente, é uma folha de... Não é uma folha de jornal, mas eles tiraram cópia da folha de jornal no caso, de 1991, 6/6, que essa foi a data que o Vitor nasceu. Então, assim, pra gente saber, né, o que tava acontecendo na época aqui no Japão que o Vitor nasceu. Então, ele tirou do Vitor, eles tiraram do Vitor e deram de presente pra gente. E tiraram do dia que eu nasci, que é aqui, né? 92, mês 7, dia 15. É uma página de jornal. Tipo assim, eu não sei se eles fazem isso pra todo mundo, mas... mas foi bem legal, eu achei bem legal da parte deles. E eu tenho, na verdade, outro cartãozinho que eu ganhei deles, sei lá. Aqui, ó. Outro cartãozinho que a gente ganhou deles com mensagens. Lógico que a maioria tá em Nihongo, mas tiveram alguns que se arriscaram em escrever em português e até em inglês pra gente, com a fotinho deles aqui embaixo. E todo mundo muito fofo, gente. Eles colocaram muita Disney, olha. Então, são, assim, lembranças, são presentes e pessoas com certeza que a gente vai levar pro resto da vida, porque foi tudo tão perfeito, tão mágico, que não tem como a gente esquecer deles. E, infelizmente, a minha cerimonialista, ela já nem trabalha mais no salão, mas a minha festa de casamento foi feita em março, e ela, no mês 10, ela ia casar também, só que ela ia fazer o casamento dela em outro país. E aí ela ia parar de trabalhar, de exercer a profissão dela, porque ela ia casar. Mas a gente gostou muito, a gente teve muitos presentes. Na cerimônia religiosa a gente também assinou esse caderninho aqui, né? Assim, não. Que depois eu entro no assunto da cerimônia religiosa e como foi feita, mas as nossas assinaturas, a data que a gente casou, e aí a gente pode... Aqui tem o nome deles, do salão, tudo bonitinho, pra gente guardar de recordação. Então é isso, gente. Eu espero ter explicado mais ou menos como é feito o casamento no Japão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, porque é realmente muito difícil tentar lembrar de tudo. E no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo falar sobre preço, tá? Vou ver se eu consigo fazer isso. Apesar que eu estou muito mais empolgada em falar sobre decoração, vestido, comida, do que falar sobre preço. Mas eu sei que toda festa tem um lado bom e tem um lado, né, que não é tão bom. Mas é preciso falar sobre ele também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e siga a gente aqui no canal, tá? Se inscreva, ative o sininho. E é isso, gente. Então, mata né! If ever